Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao K-Pop Coreia. Existem performances que brilham sob as luzes de estádios lotados. Existem momentos pensados milimetricamente para as câmeras. Existem discursos ensaiados para soar perfeitos. Mas também existem noites que parecem cruas, sem filtros, sem proteção. Noites honestas de um jeito que muda para sempre a forma como vemos um artista. A live de Jungkook foi exatamente uma dessas noites. Nada de barulho, nada de drama, nada de roteiro. Apenas verdade. E às vezes, a realidade pesa muito mais do que qualquer holofote. Durante anos, Jungkook viveu como um símbolo de excelência. Desde o momento em que estreou, ele não era apenas um idol. Ele virou um padrão. O mais novo que fazia tudo bem. O membro elogiado pela perfeição, o chamado de imparável. Mas a perfeição vira uma prisão perigosa quando deixa de ser admiração e passa a ser expectativa. Na live, Jungkook revelou algo que muitos artistas nunca têm coragem de dizer em voz alta. O sucesso, quando cresce rápido demais, pode apagar silenciosamente a pessoa que existe por dentro. Ele contou que passou tantos anos tentando corresponder à versão de Jungkook que o mundo admirava, que esqueceu de perguntar a si mesmo se estava tudo bem com ele de verdade. Porque por trás de cada performance impecável, havia cansaço. Por trás de cada sorriso brilhante, pressão. Por trás de cada conquista, o medo de não conseguir chegar àquele nível de novo. Ele explicou que o mundo vê apenas os momentos de destaque, mas nunca as horas invisíveis. As noites sem dormir, as batalhas mentais, as dúvidas que surgem quando as câmeras se apagam. Jungkook admitiu que, muitas vezes, se sentiu preso entre a gratidão e o esgotamento. Grato por tudo que o ARMY lhe deu, grato pela vida que construiu, grato pelo sonho realizado, mas cansado de carregar expectativas mais pesadas do que as próprias emoções. Ele não estava reclamando, ele estava confessando. E essa diferença foi o que mais tocou os fãs. Jungkook explicou que ser chamado de Golden desde tão jovem fez com que ele sentisse que não tinha permissão para quebrar, nem espaço para descansar, nem liberdade para mostrar fraqueza, nem um momento em que errar fosse aceitável. Cada comeback precisava ser maior. Cada performance precisava ser melhor. Cada passo precisava ser perfeito. Porque quando as pessoas acreditam que você é extraordinário, você começa a ter medo de ser apenas humano. Ele confessou que às vezes tinha medo de desacelerar. Não por falta de paixão, mas por receio de que as pessoas pensassem que ele estava perdendo aquilo que o tornava especial. Esse medo o acompanhou em silêncio por anos, mas algo mudou recentemente, e foi essa mudança que levou a essa live. Jungkook disse que começou a questionar o verdadeiro significado da sua carreira. Era sobre provar o tempo todo que podia fazer mais? Ou era sobre proteger o amor que ele sempre teve pela música? Porque em algum ponto entre o sonho e a realidade, a alegria começou a se misturar com responsabilidade. E quando a responsabilidade fica pesada demais, ela pode borrar a paixão. Ele percebeu que não queria acordar um dia e sentir vazio em relação àquilo que um dia o manteve vivo por dentro. Porque, para Jungkook, a música nunca foi apenas som. Ela sempre foi refúgio, linguagem. O único lugar onde as emoções podiam existir com segurança quando o mundo exigia silêncio. Mas aos poucos, entre expectativas, agendas, pressão, perfeição e olhares constantes, esse refúgio começou a virar obrigação. E isso o assustou. Não o fracasso, não as críticas, nem mesmo o cansaço, mas o vazio. Aquele vazio que os artistas mais temem. Quando a paixão deixa de ser paixão e vira apenas performance. Quando criar deixa de parecer respirar e começa a parecer apenas sobreviver. Naquele momento, Jungkook entendeu algo profundamente humano. Se continuasse fingindo que estava tudo bem, se seguisse sendo forte em silêncio, um dia poderia perder a parte dele que realmente ama a música. Não porque deixou de se importar, mas porque se importar começou a doer demais sob tanta pressão. Por isso, essa confissão valeu mais do que qualquer recorde em charts. Porque ele não estava desistindo. Ele estava protegendo o motivo pelo qual começou. Ele escolheu salvar o artista dentro dele antes que a indústria o apagasse lentamente. Reassumir o controle do próprio coração, das próprias emoções, do significado por trás de cada nota que canta. E isso não é fraqueza. Isso é consciência. Isso é maturidade. Isso é um artista se recusando a deixar o sucesso consumir sua alma. Ele escolheu sobrevivência emocional em vez de perfeição silenciosa.
Honestidade em vez de imagem. Respirar em vez de fingir. E só quem carrega um peso enorme por anos entende o quão difícil é essa escolha. Porque idols são treinados para aguentar, sorrir, tranquilizar, parecer fortes mesmo quando estão quebrando por dentro. Mas Jungkook fez algo raro. Ele deixou o mundo ver seu limite não como colapso, mas como coragem. A reação do ARMY não foi barulhenta. Não houve caos, nem guerras, nem revolta. Apenas compreensão silenciosa, palavras suaves, corações protetores. Um pause coletivo entre milhões de fãs que entenderam imediatamente. Isso não era entretenimento. Isso não era drama. Era alguém que eles amam pedindo espaço emocional da forma mais honesta possível. E fandoms maduros sabem quando gritar e quando virar abrigo. O ARMY escolheu ser abrigo. Porque a vulnerabilidade de alguém que sempre foi forte é algo sagrado. Ainda mais quando esse alguém é Jungkook, que carrega expectativas desde a adolescência. Os fãs não se surpreenderam por ele sentir pressão. Eles se surpreenderam porque ele confiou neles o suficiente para dizer isso em voz alta. Esse nível de honestidade não acontece por acaso. Significa confiança. Significa acreditar que será protegido, não julgado. Perto do fim da live, a voz dele ficou mais suave. Não cansada, não derrotada. Apenas mais leve, como alguém que finalmente deixou um peso enorme no chão. Ele disse que ainda ama cantar, ainda ama o palco, ainda ama se apresentar. Mas quer que isso volte a vir da alegria, não do medo, da paixão, não da obrigação. Ele não quer que a pressão defina seu valor. Não quer que a perfeição sufoque a emoção. Não quer que as expectativas controlem seu amor pela música. Ele quer crescer, não como o ídolo perfeito que projetam nele, mas como o artista honesto que ele realmente é. E foi aí que tudo mudou. O Golden Maknae não estava perdendo o brilho. Ele estava evoluindo. Redefinindo o que ouro realmente significa. Ouro não brilha porque é perfeito. Brilha porque resiste à pressão sem quebrar, porque dobra, porque aguenta o calor e sai mais forte. Aquela noite não foi histórica por polêmica, foi histórica por verdade. Porque Jungkook lembrou o mundo de algo raro na indústria idol. Força não é silêncio. Força é honestidade. E esse momento se tornou um dos capítulos mais poderosos da carreira dele. Não por prêmios, não por recordes, não por números, mas por sinceridade, humanidade e coragem. Talvez seja por isso que o ARMY se sentiu mais próximo dele do que nunca. Porque não assistiram apenas a um idol falando. Assistiram a alguém protegendo o próprio coração. Viram crescimento em tempo real. Cura em tempo real. E talvez seja exatamente por isso que aquela live não terminou quando a transmissão acabou. Ela continuou ecoando. Nos comentários, nos silêncios, nas reflexões. Porque Jungkook não entregou respostas prontas, nem promessas grandiosas. Ele entregou algo muito mais raro. Verdade em estado bruto. Ao se permitir falar sem armadura, ele quebrou uma lógica antiga da indústria. A ideia de que artistas precisam sangrar em silêncio para provar comprometimento. A noção de que cansaço é fraqueza. De que desacelerar é falhar. Jungkook mostrou que maturidade não é ir além dos limites, mas reconhecer quando eles existem. E isso muda tudo. Porque quando um artista do tamanho dele diz em voz alta que precisa proteger a própria paixão, ele abre espaço para outros respirarem também. Ele normaliza o descanso, humaniza o sucesso. Ele lembra que por trás de números, títulos e expectativas, existe alguém que sente, que se cansa, que precisa se reconectar com o motivo pelo qual começou. Essa live não foi um pedido de desculpas. Não foi um anúncio de pausa. Não foi um sinal de fraqueza. Foi um posicionamento. Jungkook deixou claro que não quer ser lembrado apenas pelo quanto entregou, mas pelo quanto viveu de verdade dentro da música. Que não quer chegar ao topo vazio, que prefere um caminho mais consciente a uma corrida que apague sua essência. Ele escolheu crescer sem se perder. E isso exige coragem. Porque dizer estou bem é fácil. Difícil é dizer eu preciso cuidar de mim quando o mundo espera mais. Sempre mais. Difícil é diminuir o ritmo quando todos só sabem acelerar. Difícil é admitir que até os sonhos mais bonitos podem se tornar pesados se não forem tratados com cuidado. Mas Jungkook entendeu algo fundamental. A arte só permanece viva quando o artista também permanece. Por isso, aquele momento não afastou os fãs. Aproximou. Não criou dúvidas. Criou respeito.
Não quebrou a imagem dele, fortaleceu. Porque o vínculo mais forte não nasce da perfeição, mas da confiança. E confiar é permitir que alguém veja seus limites sem medo de ser descartado por isso. O Army não viu um ídolo em crise. Viu um artista consciente. Alguém que escolheu a longevidade emocional em vez do desgaste silencioso. Alguém que decidiu que amar a música também significa saber se afastar do que machuca. E talvez esse seja o verdadeiro significado de amadurecer diante de milhões de olhos. Jungkook não deixou de ser o Golden McKnight naquela noite. Ele apenas mostrou que o ouro não precisa brilhar o tempo todo para continuar valioso. Às vezes, ele precisa descansar, esfriar, ser moldado com cuidado, porque o que é precioso de verdade não se mede pelo quanto aguenta, mas pelo quanto é preservado. Essa live não foi sobre parar, foi sobre continuar, do jeito certo, continuar com propósito, com emoção, com verdade. E se existe algo que ficou claro, é que Jungkook não está se afastando da música, ele está se aproximando dela novamente, da forma mais honesta possível, sem máscaras, sem medo. Sem a obrigação de ser perfeito o tempo inteiro. No fim, ele não pediu compreensão. Ele ofereceu confiança. E recebeu, em troca, algo ainda mais poderoso. Apoio silencioso, respeito profundo e um amor que entende que cuidar também é amar. Porque algumas histórias não são lembradas pelo barulho que fazem, mas pelo impacto que deixam. E aquela noite não foi apenas uma live, foi um marco, um ponto de virada. Um lembrete de que até os artistas mais brilhantes precisam às vezes escolher a si mesmos. E isso, longe de apagar qualquer luz, só faz o brilho durar muito mais.